Olha, a preocupação com a saúde, com a beleza, ela não é de hoje. É bem antiga. Mas hoje existe um conceito que se chama wellness, que abrange todo tipo de serviço, todo tipo de produto que tem como finalidade o bem-estar de uma forma geral. Hoje, a OMS não se preocupa mais, não entende mais como bem-estar só ausência de doença. Eles entendem que o bem-estar é um completo, assim, é o corpo e a mente, tá tudo bem, não é só ausência de doença. Quem não quer, né? Bem-estar, quem não quer trabalhar e cuidar da família e seguir a vida com saúde, com a cabeça boa, ótimo. Só que o que aconteceu foi que esse mercado, ele cresceu de tal maneira que as coisas que são vendidas você já não sabe mais se tem comprovação científica ou não, se aquilo vai gerar um bem-estar ou não. O negócio ficou assim fora de controle. E a pergunta que eu fico me fazendo é: será que a gente está buscando mesmo bem-estar? Será que existe um limite nessa preocupação com o corpo, com a saúde, com o prazer? Porque se você for pensar na Grécia Antiga, existia um conceito chamado eudaimonia. A preocupação, segundo Aristóteles, era mais voltada a uma felicidade que era virtudes da alma. Era o que quando você conseguia buscar virtudes e melhorar nesse ponto, aí sim você tinha uma vida feliz, aí sim você estava com um bem-estar desse ponto de vista. É claro que tinha uma preocupação com a saúde, existia sim. Só que essa preocupação de transcendência da alma era muito maior. A razão e a melhora no ponto das virtudes era muito mais preocupante, tinha muito mais importância do que uma preocupação com o corpo, com o bem-estar, com a beleza do corpo. Só que nesse ponto aí, nesse momento da história, ainda assim começou a surgir uma importância ali para os prazeres. Por quê? Nessa época você vai lembrar que existiam os cultos, aquelas cerimônias dionísicas, que eram culto para esse deus e que era regada muita bebida e muitas celebrações carnais, se é que você me entende. E também, sabe aquela palavra narcisista? Ela veio dessa época aí, porque tem um mito de Narciso em que ele se preocupava, ele se achava tão lindo, tão maravilhoso, que, se eu não me engano, ele acabou morrendo de tanto ficar se contemplando nas águas de um rio. Então, por conta dessas histórias, desse mito, você já percebe que começou a surgir uma preocupação ali com prazeres e com beleza e com saúde. Só que aí depois veio a época da cristandade, em que o espírito era muito mais importante que o corpo. Tanto que uma via de santificação nessa época era assim, abrir mão de todos os prazeres e de tudo que pudesse satisfazer o corpo. Muitas pessoas se tornaram santas por conta disso, por conta dessa capacidade de abrir mão desses prazeres da vida, desses prazeres momentâneos. Tinham muitos mártires também nessa época. Isso ficou assim crescente, muitas histórias nesse sentido. Inclusive, com base nessa moral cristã, São Tomás de Aquino tratou aqui na Suma Teológica sobre qual era a nossa finalidade e como alcançar a felicidade. E, segundo ele, a gente alcança a felicidade quando a gente chega próximo de Deus. O que é chegar próximo de Deus, assim, de acordo com o que eu entendo? É você se aproximar o máximo possível de um padrão de vida bom. A gente pode dar exemplo de imitação de Cristo. Muitas pessoas imitam Cristo para se tornar como exemplo de um padrão de vida bom que vai te levar até Deus, que vai te levar à transcendência. Mas eu tenho certeza que você conhece alguma outra pessoa que tem uma vida tão fantástica que você olha e você fala: poxa, eu queria ser como essa pessoa. Sabe? Então, quando você consegue melhorar no nível que você vai ali naquele caminho para chegar naquele objetivo maior, que é estar muito melhor em vários sentidos,
é como se você estivesse indo ao encontro de Deus. Você está se aperfeiçoando, você está preocupado com a sua alma, não só com o seu corpo, e aí você está em busca da beatitude. Ele se chama aqui de felicidade suprema, de beatitude. Porque nessa visão, o espírito é muito mais importante que o corpo. E aí depois nós vamos para a Renascença. Nessa época você pode perceber que o corpo começa a ficar bem importante de novo. Tanto pelas pinturas, até pela história da igreja. Nessa época, a igreja não estava mais tão preocupada, tão fissurada assim na volta de Jesus. Para eles, até esse momento, ainda era muito urgente que Jesus voltasse e eles estavam muito preocupados com isso. Quando eles começaram a se preocupar com outras coisas, foi nessa época. Eles começaram a pensar mais em longo prazo, eles começaram a perceber que Jesus não voltaria tão rápido assim como eles estavam pensando, e foi por isso que eles começaram a pensar em construir o patrimônio, construir coisas sólidas para dar uma segurança e uma história para aquela igreja. E aí eles começaram a contratar os artistas para fazer aqueles afrescos, aquelas artes todas, e você vê por conta dessas artes que começa uma preocupação com a beleza, com a contemplação, com aqueles aspectos detalhados do corpo. E nessa época também, Kant e Rousseau colocam o homem como centro de tudo, como a razão, e a chave muda, porque aí a preocupação começa a ser com o progresso e não mais com essa transcendência. Bom, e aí do século XX em diante, a gente vê que a preocupação com o corpo ela aumenta muito. Esses dias eu vi um conceito chamado capital erótico. É uma escritora falando sobre como nós temos todo uma beleza, tanto uma elegância, como um modo da gente se comportar, que todo esse conjunto se chamaria capital erótico e como isso poderia e deveria ser usado para alavancar a carreira e melhorar na vida. E eu nem tenho dúvidas de que isso existe. A gente sabe que esse tipo de questão de aparência acaba colocando algum tipo de benefício ou facilidade, vamos dizer assim. Mas eu acho que existe um limite. Será que existe um limite nisso? Você pensa aqui comigo, existe um limite nessa preocupação com beleza? Ou não? Ou a gente poderia fazer o possível e o impossível para melhorar tudo que puder no nosso aspecto físico, porque é isso mesmo, se tem dinheiro e tem condições, vamos fazer tudo. Porque foi com esse pensamento que o Ozempic, que é um medicamento que nem é usado para isso, começou a ser usado em grande escala para emagrecimento. Foi com esse pensamento, com esse culto, de que vamos fazer o que for. O que importa é estar dentro de um padrão que eu considero bonito e que vai me garantir bem-estar. Então, nesse sentido, o corpo virou um capital, virou uma marca pessoal. Hoje, se você vê uma pessoa bem vestida, com todo aquele padrão que existe de estar com uma determinada roupa para um determinado momento, e o cabelo, e isso, um posicionamento, aí todo esse pacote quer dizer que ela tem autoridade e que ela é confiável. Então, o corpo se tornou uma marca pessoal. Eu estava lendo, eu comecei a ler, mas eu já quero trazer esse conceito, eu nem cheguei na metade do livro, estou bem no início. Sobre ciência política, e que tem um conceito no livro chamado gnosticismo, que seria, segundo o autor, uma forma da gente querer um tipo de salvação aqui na Terra que não tem como existir. É como se a gente quisesse uma transcendência aqui com as coisas materiais. Vou ler o conceito. Na medida em que essa imanentização avançou sobre o terreno da experiência, a atividade civilizadora transformou-se num trabalho místico de autossalvação. A força espiritual da alma, que no cristianismo se devotava à santificação da vida, podia agora ser desviada rumo à criação do paraíso terrestre. Tarefa esta mais atraente, mais tangível e, acima de tudo, muito mais fácil. Então a gente estaria em busca, na verdade, segundo esse conceito, de criar um paraíso na Terra. E que é muito mais fácil, muito mais tangível, porque a gente consegue ver e sentir agora. A gente não ficaria esperando um benefício futuro. É curtir e aproveitar agora que a gente está aqui. E aí, o que você acha? Você acha que é isso?
que a gente deveria fazer, é isso que a gente deveria seguir. Eu não sei se você lembra, mas recentemente estava no cinema o filme A Substância. Nele tem uma personagem, que é a principal, que trabalha num programa, né, dançando e tal, até que ela é substituída por uma menina muito mais jovem que ela. E aí, naquela tristeza, naquela vontade de pertencer, de continuar naquele jogo, ela acaba aceitando utilizar uma substância que duplica ela passa a viver em dualidade. É ela com o corpo que ela tem e ela muito mais nova. Só que essa dualidade causa um problema moral terrível, porque elas têm que ter um acordo ali para continuar existindo as duas e que começa a enrolar com o tempo. E só decadência depois disso. Coisa parecida acontece com Dorian Gray, inclusive eu acho que esse livro foi usado como referência no filme. E aqui Dorian faz um pacto para que o envelhecimento recaia sobre o quadro, enquanto a beleza dele continua imaculada. Só que o problema é que a alma dele vai apodrecendo, porque a preocupação ela não pode ser só com o corpo. E a impressão que eu tenho é que esse arsenal de que está sendo vendido nesse conceito wellness é como se fosse isso, como se fosse o quadro, sabe, daqui do livro. Porque a gente está buscando uma salvação aqui na Terra. Por que esse envelhecimento do corpo ele incomoda tanto a gente? Por que passou a ser um foco tão grande? Por que sofrer passou a ser tão terrível? Eu acho que talvez a gente esteja esquecendo que a alma também precisa ser cultivada. Você também entende assim? O que você entende sobre isso? Então essa preocupação com o corpo, com a saúde, com o bem-estar é bem antigo. Você vê que tem reflexos lá atrás. Isso é mais velho do que andar para frente. Só que Viktor Frankl fala uma frase que eu gostei muito, que eu vou até usar para finalizar esse vídeo, que quando a gente não consegue encontrar um significado para a nossa existência, a gente começa a se preocupar com o prazer. Eu queria saber o que você acha desse conceito, o que eu falei aqui que você nem sabia que você usava e que estava te influenciando a entrar nesse mercado. Eu não acho que a preocupação com a saúde, o bem-estar, é ruim, de modo nenhum. Mas qual é o limite disso? Será que a gente está conseguindo colocar um limite disso na nossa vida? Fica a reflexão e obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.